Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, verso 13. Acho que já está bom, Ângelo? Deve estar bom, né? Efésios 1, 13. Verso 13 e 14. Dois versículos. Efésios 1, 13 e 14. Todos abriram? E diz assim a palavra de Deus: Nele também vocês, depois de ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção de Deus. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Pedimos que o Senhor, Deus, fale aos nossos corações. Que o Espírito Santo, Deus, venha fluir em nossas vidas. Que o Espírito que é santo fale com cada um de nós. Pai, que nós possamos nos preparar agora para ouvir a Tua mensagem, assim como nós preparamos para vir a esse culto, não apenas para vestir uma roupa, não apenas para tomar um banho, passar um perfume, mas que nós possamos ter, Deus, nos preparar espiritualmente para estarmos aqui diante da Tua presença. Pai, que nós nos preparemos, ó Deus, para estar diante de Ti, Deus, nesse momento tão solene, Deus, que é a pregação da Tua mensagem, que o Senhor me ajude. Nas minhas falhas e limitações, Deus, o Senhor possa falar com o Teu povo. Que o Espírito Santo de Deus atue em cada vida aqui essa noite. Essa palavra, Deus, faça diferença nesses corações. Deus, que em nome de Jesus eles possam, Deus, sair daqui, Deus, cheios da Tua presença, cheios da plenitude do Espírito Santo. E aqueles que não tiveram encontro com Cristo ainda, que possam receber dessa glória essa noite, receber dessa graça, desse poder e dessa vida, no qual Deus faz diferença, Deus, para toda a eternidade, não só para essa existência. Eu te peço, Deus, que o Senhor fale a cada coração, a começar em mim, em nome de Jesus. Amém. Bom, qual que é a importância de sermos cheios do Espírito Santo de Deus? Minha ideia é pregar o mais simples possível, mas o mais profundo que eu puder. Simplicidade e profundidade. Como cisternas, né? Cisternas são simples, é simplesmente um buraco que você cava no chão para captar água. Que é uma coisa mais simples do que isso. Mas se você não cavar profundo, você nunca vai achar água. Você só acha água porque você cava profundamente. E se eu pudesse resumir, o que é mais importante na sua vida? Eu só teria duas coisas para te dizer. Só duas e eu iria embora. Talvez se eu tivesse que dizer duas frases mais importantes da sua existência, eu só falaria isso. Se eu estivesse no aeroporto para evangelizar alguém, se eu estivesse numa rodoviária para pregar para alguém, eu só falaria que você tem duas coisas mais fundamentais na sua vida. Ser cada dia mais parecido com Jesus e ser cheio do Espírito Santo. E eu iria embora. E se talvez a gente pudesse resumir a finalidade de você estar aqui essa noite, seria só isso. É claro que a nossa vida se desdobra para muitas outras coisas. Você precisa trabalhar, comer, se alimentar, cuidar da sua família, você precisa pagar contas, você tem alvos pessoais. Mas se eu pudesse voltar lá atrás, nos fundamentos da sua vida, eu te diria apenas dois desses. Ser cheio do Espírito Santo e ser cada dia mais semelhante a Jesus. Mas será que a gente pode crer mesmo que Deus pode vir sobre nós e derramar uma porção nova nesses dias? Será que a gente crê que a igreja pode ser reavivada no cenário que a gente vê diante de nós? E o nosso cenário hoje não é muito favorável. Eu conversando com os jovens aqui, né, vendo o filme com eles, da necessidade da gente buscar esse poder, essa vida de Deus. Conversando com o Marcelo, tomando um lanche, eu falei assim: Marcelo, qual a dificuldade de a gente trazer os jovens para a igreja, firmá-los nos caminhos do Senhor? Por que tanto se desviaram? O cenário não é nada bom. E diante desse cenário talvez árido, sombrio para nós, que estamos um pouco mais tempo na vida cristã, a pergunta que se faz é como isso pode ser mudado, como isso pode ser restaurado. Certa feita na Inglaterra, no século XVIII, após o iluminismo e o racionalismo na Europa tomar conta, o ateísmo surge na Europa e começa a devastar a Europa. Igrejas começaram a ficar vazias, pregadores já não tinham mais a fidelidade com a palavra de Deus, e eles simplesmente desciam do púlpito
com plateias solenemente apáticas e até mesmo vazias. E após ao pregar, eles desciam dos púlpitos e se embriagavam nos seus vícios, principalmente bebida e jogos. A igreja parecia mais um vale de ossos secos no século XVIII na Inglaterra do que um exército do Deus vivo. Historiadores, ao escrever a história da igreja, apostavam que a igreja poderia morrer em pouco tempo. Mas enquanto muitos acabavam apostando nisso, Deus começa a despertar em alguns estudantes na Universidade de Oxford. Não sei se os irmãos sabem, mas Oxford começou exatamente com homens e mulheres de Deus naquela época. E dentre esses homens de Deus, John Wesley e George Whitefield, eles se reuniam semana após semana em oração, buscando a Deus, confessando seus pecados, estudando a Bíblia e pedindo para que Deus quebrantasse os seus corações, e oravam por um reavivamento naquele lugar. E em certas dessas reuniões, irmãos, olha só, se imagine isso. No dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da manhã, Deus então fende os céus se abrem, um derramar poderoso de Deus acontece ali. Agora vamos ser honestos. Imagine um 31 de dezembro, um frio na Inglaterra, inverno, 3 horas da manhã, você encontraria pessoas orando? Num frio inglês, numa universidade chamada Oxford, você acharia pessoas orando lá? Honestamente, imagina que o UFG. Imagina o dia mais frio do ano nosso, 3 horas da manhã, virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Você encontraria pessoas lá orando? Mas é exatamente o cenário que a gente vê aqui. E o Espírito então foi derramado sobre eles ficaram cheios do poder de Deus para pregar no poder do Espírito. As igrejas que então estavam vazias agora são tomadas pelo poder de Deus. Praças ficam cheias, pessoas começam a disputar lugares para ouvir a palavra de Deus, e esse avivamento varreu toda a Inglaterra. Mais tarde, inclusive, os historiadores dizem que foi exatamente esse grande avivamento que preservou a Inglaterra do derramar de sangue da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. Esse é um caso talvez um pouco mais distante da gente, mas um caso mais contemporâneo foi o da Romênia, em 1989. A Romênia, meus irmãos, viveu debaixo de um governo muito ditador, carrasco, tirano, cruel, opressor. As pessoas não tinham liberdade na Romênia, a miséria imperava naquele lugar, cristãos eram perseguidos, mas Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. Tudo começou em 15 de dezembro de 1989, quando a polícia cercou a casa de um pastor para expulsar ele da cidade. Então todos os membros daquela igreja foram para a casa do pastor, cercar a casa do pastor, impedindo que a polícia adentrasse aquele lugar. A polícia então vai embora, busca reforços, e aquelas pessoas começam a orar na casa daquele pastor, aquelas 80 pessoas daquela igreja, e aí, então, quando a polícia volta com reforços, não só mais 80 pessoas de uma igreja estavam ao redor da casa do pastor, mas quase que a cidade inteira de crentes estavam já ao redor da casa do pastor. Então, quando aquela polícia vem para buscar reforços, um jovem da igreja batista comprou velas, distribuiu entre os crentes que ali estavam, e quando os reforços chegaram da polícia, eles começaram a atirar naquelas pessoas, e um desses tiros pega exatamente na perna desse irmão da igreja batista, e ao ser levado para o hospital, ele está lá sofrendo com as dores, e perguntaram para ele: você não está arrependido do que você fez, jovem? Aí ele falou: não, eu perdi uma perna que vai ser amputada agora, mas eu fui o primeiro que acendi a vela. E naquela mesma noite, uma mulher da Assembleia de Deus sai pelas ruas gritando. Ela grita o mais alto que ela pode. Ela diz: Deus existe. Deus existe, liberdade, liberdade. E aquele grito começou a ecoar em toda a nação. E no dia 25 de dezembro, no Natal, havia mais de 100 mil pessoas na capital da Romênia, liderando por pessoas, pastores que gritavam: Deus existe, liberdade e liberdade. E naquele 25 de dezembro, o governo da Romênia cai e o evangelho então prospera naquela nação. Paulo está escrevendo essa carta, irmãos, e é a carta mais eclesiológica de Paulo. Ele fala à igreja. E ao ensinar a igreja, ele está ensinando sobre a doutrina que nós vamos trabalhar hoje aqui do Espírito Santo de Deus, dentre muitos assuntos. E Paulo está preso em Roma, numa prisão domiciliar, né, uma prisão residencial mesmo. Ele estava numa casa,
E o seu objetivo era ensinar aos cristãos a maravilha de que Cristo fez por nós. E ele não tinha nenhum problema específico para falar para o pessoal da igreja de Éfeso. Assim como a igreja de Roma, Paulo não trata de nenhum problema específico, como ele tratou talvez lá na carta de Corinto. Ele está tratando aqui, na verdade, de temas gerais, uma teologia ampla. E ele descreve nessa teologia ampla uma nova humanidade. Deus tem agora uma nova representação na terra. E sabe quem é essa representação? É a igreja de Cristo. Cristo vai aos céus. E quem que ele deixou para representar ele aqui na terra? A igreja. Já imaginou a nossa responsabilidade? Já parou para pensar nisso? Que Jesus está no céu. Gente, Jesus foi em corpo glorificado para o céu. Nesse universo que a gente vê aí estudando na ciência, que a gente vê a NASA mostrando, Jesus está lá fisicamente com o corpo. Já parou para pensar nisso? Os astronautas precisam ir em naves, eles precisam vestir roupas espaciais e especiais, né? Espaciais e especiais, para estar lá no universo, mas Jesus está lá corporealmente, fisicamente presente em algum lugar desse mundo, desse universo, na verdade. Jesus está presente lá. E nós somos esse representante. E Paulo está falando, está vendo a importância que vocês têm? Vocês notem a importância que vocês têm de representar Cristo. O Deus, vou colocar bem entre aspas, o Deus encarnado agora já não é mais Jesus, é a igreja. Já pararam para pensar nisso? A responsabilidade nossa é muito alta. De nós estarmos representando Cristo aqui fisicamente falando. Já que a gente não vê o Espírito Santo, já que a gente não toca no Espírito Santo de forma palpável, nós somos essa representação. E a igreja então recebe essas bênçãos maravilhosas de estarmos unidos a Cristo. E Paulo está mostrando a esse povo lá de Éfeso, dessa cidade, a importância prática e teológica da pessoa e da obra de Cristo Jesus. E é o que eu quero ver com vocês. E nesse primeiro versículo, nós vamos ler 4 textos. Nesse primeiro texto, Paulo mostra, nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o quê? O selo do Espírito da promessa. Eu quero tratar exatamente nesse primeiro ponto. Apesar do selo ser pouco usado hoje em dia, né? Antigamente a gente usava mais selos. Eu lembro que eu conhecia pessoas que colecionavam selos. Ainda assim, o selo é conhecido por nós hoje. E o primeiro apontamento que o Espírito Santo mostra o primeiro apontamento, na verdade, do selo é que ele mostra que é uma propriedade. Quando você sela uma carta, quando você sela um gado lá na fazenda, quando você sela uma madeira, algumas toras lá no Pará, na nossa Amazônia, você está marcando aquilo ali. Você está mostrando que aquilo ali é sua propriedade. E a cidade de Éfeso era uma cidade portuária. Imagine o Porto de Santos aqui no Brasil, assim era a cidade de Éfeso. E essa terra portuária era conhecida pelo trânsito de mercadorias, inclusive dessas madeiras. E para que aqueles empresários não pudessem perder os seus bens, então ele ia lá e marcava com os seus brasões, as suas siglas iniciais, para que aquela madeira não fosse contrabandeada. Então eles transportavam, e quem transportava tinha garantia de que aquela madeira não seria desviada. E até hoje a gente vê isso nos nossos proprietários rurais, marcando exatamente com os símbolos, né, das suas iniciais no nosso gado aí. E assim, meus irmãos, começa exatamente a primeira aplicação desse sermão. Assim como essa madeira era marcada, assim como o gado é marcado, nós somos marcados com o selo do Espírito Santo de Deus. E porque você é marcado, então você agora é propriedade dele. Você não pode ser contrabandeado, você não pode ser roubado, você não pode ser extraviado, porque você é selado por Deus por meio desse Espírito que é santo. E esse selo agora te dá uma marca, esse selo agora te carimba de que você pertence a ele. Que era exatamente o que eu conversava com a Gleice e com o Fábio essa semana via Zoom. E em Romanos capítulo 8, versos 9 e 10, está escrito o seguinte: olha, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E se de fato, olha só, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, mas se porém Cristo está em vós, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, o Espírito Santo habita em você, ele te dá uma pertenção. E o selo então não só mostra que nós somos propriedade de Deus, como a gente viu aqui, propriedade de madeira, de gado, mas o selo também fala de legitimidade. Hoje, por exemplo, quando a gente vai no supermercado, quando você vai no supermercado, você vai olhar em alguns produtos, você vê ali um selo de qualidade naquele produto, que atesta aquele produto, você leva para casa com segurança, não é verdade?
Você pode confiar naquela marca, você pode confiar naquele selo, você pode confiar naquele ISO 9001, 9002, aquela marca, aquele selo que está naquele rótulo é digno da sua confiança. E quando você é selado com o Espírito Santo, significa que essa obra é digna de confiança na sua vida. Você não é só propriedade exclusiva de Deus, porque você foi selado, mas esse selo também fala exatamente de uma legitimidade, uma obra que aconteceu, que é real, que é de confiança, que é pura, que é sem mistura e que é celestial. E o Espírito então age legitimamente em você, te transformando nessa vida. Então você não é só propriedade do Espírito Santo, mas ele te legitima, é uma obra real. E o terceiro apontamento do selo, do qual o Espírito nos mostra aqui, é um apontamento que fala de inviolabilidade. Inclusive hoje, se você mandar uma carta para alguém e o selo for rompido, for lacrado, isso configura em crime. Só o destinatário pode abrir aquela carta com aquele selo. Com relação à nossa salvação, você creu em Jesus, foi lhe dado como salvação, e isso é o que? Uma garantia. O selo, então, meus irmãos, ele não só nos mostra propriedade exclusiva de Deus, ele não só fala de legitimidade, mas ele fala de inviolabilidade. Ou seja, se você crê em Jesus, se Deus começou a boa obra na sua vida, significa que ele vai até o fim. Aquele que começou a boa obra em sua vida, continuará até o dia de Cristo Jesus, Filipenses 1,6. E ninguém pode romper esse lacre. Ninguém pode arrebatar as suas mãos, as ovelhas das suas mãos, João capítulo 10. Quando você recebe esse selo de Deus, é como se você fosse lacrado por Deus. Ninguém pode romper isso de você, ninguém pode arrebatar ele de você. E essa metáfora, meus irmãos, do selo, aponta primeiro para questões comerciais. Naquela época, quando você comprava um produto, uma propriedade, você pagava isso de forma parcelada, né? E aí ele começa exatamente mostrando o segundo aspecto, versículo 14. O Espírito é o penhor da nossa herança. Quando você ia na Caixa Econômica Federal e você dava suas joias como penhor, o que ficava lá? O penhor é uma garantia, não é? Uma garantia de que você não pagasse aquela conta, a Caixa Econômica ficaria com as suas joias, com os seus ouros que você deixou lá de garantia. O Espírito Santo não só é esse selo para nós, mas ele é esse penhor. E esse penhor fala exatamente de um produto que a gente comprava de forma parcelada e que você dava como garantia para aquele pagamento. E exatamente quando você recebe o Espírito Santo de Deus, é a garantia de que ele começou a boa obra e vai terminar na sua vida. E é aquela garantia de que você já foi salvo, de que você está sendo salvo e de que você será salvo. O que significa isso? Você já foi salvo na justificação, que a gente vê aqui com os meninos da aula do batismo, com o Caio, o Cauã e os meninos, a Júlia, a Samira, a Jéssica também. Você já foi salvo, ou seja, você já foi justificado, mas você está sendo salvo, o processo de santificação, mas você também será salvo, que é o processo da glorificação. Deus garante todas essas etapas, através do Espírito Santo. É o penhor, é a garantia. Quando Jesus vai ao céu e ele deixa o Consolador, ele fala o seguinte: olha, eu estou deixando uma garantia. Podem ficar tranquilos que vocês já foram salvos, justificados, vocês estão sendo salvos, santificação, e vocês serão salvos, glorificação. Mas o penhor não só traz essa garantia da obra do Espírito Santo em nós, mas o penhor também é usado numa linguagem relacional. É uma palavra usada exatamente para o anel de noivado. Nós, seres humanos, quando fazemos uma aliança com alguém, infelizmente a gente se arrepende da aliança que a gente faz. E às vezes a gente acaba rompendo aquele compromisso que a gente diz que ia garantir. Mas esse noivado aqui, do qual o Espírito Santo nos garante, que é esse penhor para nós, não se refere ao noivado entre um homem e uma mulher. Ele está falando exatamente do noivado entre Cristo e a sua igreja. Então, no momento que você crê em Cristo Jesus, você é feita noiva dele. O Espírito Santo é dado para você como esse penhor, essa garantia de que essa aliança será consumada. E essa consumação vai acontecer lá nas bodas do Cordeiro, quando vai haver o grande casamento entre Cristo e a igreja. O Espírito Santo é o seu selo, o Espírito Santo é o seu penhor. Avançando dentro da carta de Efésios, capítulo 3 agora, versos 16 e 17. Paulo está nos ensinando a doutrina do Espírito Santo,
Nós lemos o capítulo 1, agora estamos no capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no corações de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Paulo está orando para que a gente fosse revestido, a igreja fosse revestida desse poder do Espírito Santo. E ele fala que esse Espírito Santo, irmãos, está habitando em você, está enraizado em você, está alicerçado em você. E ele age em você em amor, no seu íntimo. Não é isso que ele fala? Olha, mediante o Espírito que no íntimo, que habita no íntimo de cada um. Irmãos, você já parou para pensar que o próprio Deus habita em você? Você já parou para pensar que quando Jesus vai ao céu, né, corporealmente, fisicamente falando, e ele deixa o Consolador, o Espírito Santo agora habita, o próprio Deus habita em você? Mas como é que você sabe que recebeu esse poder? Como é que você sabe que o Espírito Santo está dentro de você? Como é que você sabe? Qual que é a evidência? Qual que é a prova? A prova, meus irmãos, é que Cristo, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ao receber de todo o seu coração, com todo o seu ser, e eu falei isso para os meninos do batismo, não adianta nada eu te falar um monte de coisa intelectual aqui, não adianta nada eu falar um monte de coisa aqui, se você não entregar a sua vida a Jesus e você receber o Espírito Santo dentro de você, como Senhor e Salvador. E a evidência então é quando Cristo habita no seu coração por meio da fé, essa é a evidência do qual o Espírito Santo já te selou. E por isso que a gente não crê no batismo com o Espírito Santo, não no sentido... Eu vou formular melhor aqui para os irmãos não me entenderem. Nós cremos no batismo do Espírito Santo, mas nós cremos no batismo do Espírito Santo ao você entregar a sua vida a Jesus. Nós não cremos numa segunda bênção, como muitos creem. Nós cremos que você é batizado com o Espírito Santo assim que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você não precisa de uma segunda experiência. E a palavra grega aqui, meus irmãos, que a gente vê que Deus, que o Espírito habita no íntimo de cada um, essa habitação, sabe qual que é o verbo que é utilizado aqui? Katoikel e paroikel. Essas eram duas palavras empregadas para esse verbo habitar. Versículo 17, assim que pela fé que Cristo habite no coração de vocês. Esse verbo katoikel, no primeiro sentido da palavra, era um verbo que era um habitar de turista. Já fez uma viagem e alugou uma casa? Por passar 7 dias ali naquele lugar? Você está habitando temporariamente naquela casa por 7 dias. Então você não pode mudar os móveis daquela casa, você não pode fazer uma reforma, você não pode chamar um pedreiro e pintar da cor que você quer. Você é um habitante por 7 dias naquele lugar, uma habitação temporária, katoikel. E o katoikel então mostra essa passagem ali momentânea na vida. Mas o verbo utilizado aqui de habitar, meus irmãos, não é katoikel, é paroikel. E paroikel mostra um verbo no grego que é um habitar permanente, um dono de uma casa. E quando você é dono da casa, você pode fazer reformas, você pode mudar a mobília, assim como Neemias, você pode jogar os móveis fora daquela casa. E você tem as chaves daquela casa nas suas mãos, você é senhor daquela casa, você é dono. E esse habitar, que nós estamos falando de um habitar permanente do Espírito Santo, é esse verbo aqui. E esse verbo aqui fala que o Espírito Santo tem as chaves do coração da nossa vida. Ele mantém essa morada permanente. Eu sei que no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo era de forma distinta, porque ele não habitava, ele tinha momentos que ele, vamos dizer assim, manifestava nas pessoas, mas era uma forma ali momentânea. Por isso que quando Davi fala o seguinte nos Salmos, ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Davi está falando o seguinte: olha Deus, a unção que você me deu para governar esse povo, não tira ela de mim. Tem misericórdia, perdoa os meus pecados, não me deixe órfão dessa unção, porque eu preciso dessa unção para governar o teu povo. Diferentemente de hoje, quando o Espírito Santo habita em você, e se você crê, e se ele fez morada,
é uma morada permanente. Não tenha medo que o Espírito Santo possa te deixar. Não tenha medo que o Espírito Santo possa te abandonar, porque é uma morada permanente, é paroikel, não catoikel. Só que tem um problema, quando dizemos que o Senhor é que manda ali, quando dizemos que o Senhor tem as chaves, nós ainda resistimos nos corações da nossa alma reter algumas chaves. Nós dizemos: Senhor, o Senhor manda aqui, o Senhor manda no meu coração, mas existem alguns quartos da nossa vida, algumas áreas do nosso coração, que a gente diz: Senhor, o Senhor manda aqui e ali, mas essa chave aqui, deixa eu manter ela comigo. O Espírito Santo te domina, o Espírito Santo te reveste poder, mas você não entrega todas as chaves nas mãos. E aí que está, algumas áreas da nossa vida a gente tem medo de confiar em Deus, algumas áreas da nossa vida a gente não quer entregar a Deus. Mas, irmãos, para você ser revestido do poder do Espírito Santo, você precisa entregar tudo a Ele. Isso é uma vida cristocêntrica. Uma vida cristocêntrica é quando você entrega todas as chaves na mão dEle. Mas Paulo continua avançando sobre a doutrina do Espírito Santo em Efésios, capítulo 4, verso 30. Ele diz o seguinte, Efésios 4, 30. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Esse é um dos textos, meus irmãos, que mostra que a gente pode entristecer o Espírito Santo de Deus. E Paulo, em outras passagens bíblicas, nós vemos que não só podemos entristecer esse Espírito, como podemos resistir ao Espírito e como podemos apagar o Espírito. E esse texto mostra claramente que o Espírito Santo não é uma energia, não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. E aqui nós temos uma mania, talvez errada, de tratar o Espírito Santo como uma certa categoria inferior dentro da Trindade. Como se o Espírito Santo fosse inferior ao Deus Pai, ao Deus Filho, não. O Espírito Santo é uma pessoa e você pode entristecer essa pessoa, sim. O Espírito Santo não é impessoal, ele é dotado de vontade, ele se comunica, ele sente, ele age, ele reage. E o contexto que Paulo está falando, a gente não entristecer o Espírito Santo, está falando de santidade. E o que o texto nos ensina é que toda vez que a gente resiste a esse estilo de santidade, o Espírito Santo que está dentro de nós, que nos selou, que é o nosso penhor, ele se entristece. E se você é um crente, você ainda peca, a gente não foi glorificado ainda, eu te faço uma pergunta: como é que você se sente quando você comete um pecado? Você se sente alegre? Você se sente indiferente? Certa feita um pastor falou uma coisa interessante, falou: quando um casal está brigando, quando ele ainda tem um certo tipo de atrito, há uma certa esperança para aquele casal. Quando se ama, há ainda mais esperança. Mas quando há indiferença, há poucas esperanças para aquele casamento. A indiferença é do tipo tanto faz. A indiferença é tanto faz se ele vai chegar mais cedo ou mais tarde. A indiferença é tanto faz se ele vai brigar comigo ou não. A indiferença significa tanto faz se ele vai estar aqui ou vai estar acolá. A indiferença é um problema grave. E quando você está indiferente quanto ao seu pecado, e o pecado que é contra Deus, isso traz tristeza, vergonha, constrangimento. Mas por que você está triste com o pecado que você cometeu? Porque quem habita em você também está triste. O Espírito de Deus que está em você está entristecido e você também se entristece. E a gente não se incomoda quando a gente entristece alguém que é íntimo da gente, não é verdade? Eu fico mal, eu quero falar com aquela pessoa, eu quero resolver aquele problema. Se eu estou triste com alguém, eu quero ligar para ela, quero mandar uma mensagem. Já fiz isso com alguns irmãos aqui. Falou: ô irmão, me perdoa se eu falei aquela palavra, né? Ah, irmão, não, está tudo bem, nem lembro disso. Mas quando a gente entristece alguém que a gente ama, a gente quer se reconciliar com aquela pessoa. Acontece isso com Deus, com você? Quando você entristece, você faz como Adão e Eva e foge do pecado? Você foge de Deus ou você foge para Deus? Você corre contra Deus ou você corre a favor de Deus? Você faz como Adão e Eva, se esconde ali para que Deus não te enxergue? Ou você vai até Ele, em direção a Ele, arrependido, buscando reconciliação? E quando você entristece a pessoa mais importante da sua vida, que é a pessoa do Espírito Santo, você leva isso a sério? Quando a Bíblia afirma que nós somos templo de Deus e habitação desse Espírito,
A palavra templo ali, gente, quando Deus fala que nós somos templo do Espírito, sabe qual que é a palavra que é usada ali? Santo dos santos. E você lembra a estrutura do templo de Jerusalém, do Santo dos Santos? O Santo Santo era o lugar mais sagrado, onde a Arca da Aliança estava, onde o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, apenas uma vez ao ano, para oferecer sacrifício em relação ao povo de Deus, para o perdão dos pecados. Era onde a glória de Deus se manifestava. Então, se você é templo do Espírito, e eu creio que você é, se você é salvo em Cristo Jesus, é o Santo dos Santos, esse templo, substitua essa palavra pelo Santo dos Santos. Você é santo dos santos, do Espírito que é santo. Já parou para pensar nisso? A seriedade disso. E essa então é a responsabilidade que nós devemos ter e compreender. Porque como eu falei, Paulo está falando o seguinte, olha, Jesus foi para o céu, deixa o Consolador está habitando aqui entre nós, em nós, dentro de nós. Esse é o Consolador, e vocês são representantes de Deus aqui na terra. Porque Cristo está no céu. E se a igreja representa o próprio Deus aqui na terra, como é que você tem trago essa representação? Então, todas as vezes que a gente deixa de andar conforme a vontade do Espírito, todas as vezes que nós ignoramos a sua voz, toda vez que o Espírito Santo está dentro de nós e nós não andamos no Espírito, nós obedecemos, o entristecemos. A Bíblia diz que Ele vai apagando dentro de nós e nós vamos nos entristecendo. Talvez esse seja um dos motivos de você não estar alegre, pecado. Talvez esse seja um dos motivos de você estar triste aqui essa noite, pecado. Você acha que está triste é porque tinha que ter mais dinheiro na sua conta, você acha que você está triste porque você tinha que ter um carro novo, você acha que está triste porque o seu aluguel está atrasado, mas talvez você está triste é por conta de pecados mesmo. E por fim, nesse fechamento do último ponto aqui, Efésios capítulo 5, versos de 18 a 21, Efésios 5, de 18 a 21. E o texto sagrado diz o seguinte: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E o fechamento que eu quero trazer para essa mensagem hoje, meus irmãos, está nesse texto, de como então a gente vai se encher dessa plenitude do Espírito Santo, que já habita em você, se é que você já crê em Cristo Jesus. Como você vai se encher desse Espírito hoje? Paulo dá uma ordem negativa e positiva. A negativa é de não se embriagar com vinho, e a ordem positiva é de se encher com o Espírito. E algumas traduções trazem exatamente desse imperativo, né? Encha-se do Espírito. É um imperativo presente. É algo então que eu tenho que lutar todos os dias. Por ser um imperativo no presente, e eu disse isso para vocês, o passado que foi o dia de ontem, o futuro que é o dia de amanhã, o presente é hoje, do qual Deus já lhe deu esse presente, é hoje que você tem que se encher do Espírito. E ao lutar de se encher do Espírito Santo todos os dias, você deveria já ter feito isso ontem, e você deve fazer isso amanhã, na segunda-feira, e você deve fazer isso agora. Então, via de regra, meus irmãos, a gente só considera a primeira passagem como pecado, né? Não vos embriagueis. Então você encontra alguém embriagado, você fala, essa pessoa tem que se consertar com Deus, eu estou preocupado com ela, essa pessoa precisa ser socorrida. Isso é pecado? Sim, mas a gente se esquece de que não ser cheio do Espírito Santo é um pecado também. É um pecado que eu costumo dizer para vocês na hora que a gente está orando, de omissão. Não ser cheio do Espírito Santo é um pecado de desobediência, porque é uma ordem imperativa, enchei-vos do Espírito. E quando não obedecemos essa ordem imperativa, positiva que Paulo está falando, é desobediência. Certa vez chegaram ao Billy Graham e falaram assim, Billy Graham, nós temos um problema, tem um diácono lá na nossa igreja que está bebendo muito. Aí o Billy Graham falou, nossa, isso é um problema mesmo, um diácono que se embriaga, que é alcoólatra, isso é um problema. E aí todo mundo ficou preocupado, nossa, como vamos resolver isso, Billy Graham? Aí ele falou, mas antes da gente resolver esse problema, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e os demais diáconos?
Estão cheios do Espírito? Porque isso também é um problema. Irmãos, como que a gente se enche então desse Espírito? Eu encerro essa mensagem com 4 evidências. A primeira diz, falando entre vós. Não é isso que Paulo nos diz? Não vos embriaguei com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vós com quê? Salmos, hinos, cantos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor. Irmãos, você já viu quando você não está bem, você coloca um hino e parece que as coisas mudam? Parece que quando você não está bem, você coloca a música no seu celular, no seu carro, na sua casa, você começa a entoar louvores e aquilo te enche. Por isso que eu falo que na hora do culto aqui, é o momento de você cantar. E se você não canta, você não está se enchendo do Espírito Santo. Você não canta, não é para motivar a Elaine, a Cleo, o Ângelo, o Marcelo, o Cauã. Você não canta para motivar o Edilson. Você canta para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você entoa louvores e cânticos e salmos, você está se enchendo da presença de Deus. E se encher da presença do Espírito Santo de Deus significa exatamente isso: comunhão, relacionamento. Porque quando ele fala enchei-vos do Espírito, ele não está falando, notaram isso que ele não está falando no singular? Olha, ele fala, deixem-se encher, plural, é um coletivo. Significa que nós não podemos achegar aos irmãos e chegar arrumando confusão, problemas, criando desavenças, confusões, calúnias. Quando você chega já fazendo isso, isso mostra que você não está cheio do Espírito Santo de Deus. Mas ele não só fala de a gente fazer isso de forma coletiva, de entoar cânticos, hinos e salmos, mas ele fala o quê? Louvando com o coração ao Senhor. A adoração. Quando você canta aqui, você não tem que estar preocupado com a pessoa do seu lado necessariamente. Você não tem que estar distraído se tem uma luz queimada ali, se o forro saiu de lugar aqui, se tem um besorrinho passando ali, se tem um menino aqui na escada aqui. Você tem que estar focado nessa adoração. E aí você sai do culto, parece da mesma maneira que entrou, mas porque você não se encheu do Espírito Santo, você não buscou isso, você não louvou e adorou a Deus, ao Senhor. Você se distraiu com as outras coisas do culto. Por isso que a gente fala de oração de olhos fechados. A gente não ora de olhos fechados, não é porque tem mais poder, irmãos, é para você não se distrair. Mas ele não só fala dessa adoração coletiva, de nos encher do Espírito, e que essa direção é a Deus, mas ele fala o seguinte, verso 20, dando sempre graças por tudo. Irmãos, gratidão nos enche do Espírito Santo. Irmãos, eu falo a começar em mim. Quanto eu me pego murmurando? Do tipo assim, nossa, eu queria que lá na minha igreja tivesse mais gente. Ou então, eu falo, nossa, eu queria tanto ter já forrado aquele lugar. Nossa, eu queria que a salinha das crianças estivesse assim. Nossa, eu queria isso, eu queria aquilo. Eu me pego murmurando. Por que eu não sou um pastor melhor? Por que eu não visitei fulano? Por que eu já não ajudei mais aquela pessoa? Eu me pego murmurando. E quando a gente murmura, a gente não está se enchendo do Espírito Santo. E as pessoas geralmente reclamam do pastor, reclamam da cama dele, reclamam que ele não tem um emprego ideal, reclamam do ônibus, reclamam da cidade, reclamam do prefeito, reclamam do presidente, reclamam de todo mundo. E ao murmurar, ele não está sendo cheio do Espírito Santo. Ao não ser grato, ele não é cheio do Espírito Santo. Porque lá no fundo, quando a gente reclama, o que a gente pensa? Eu sou bom, o meu trabalho é o melhor, o que eu faço é excelente, mas o que os outros fazem, não. O que os outros fazem, o que o meu marido faz não é bom, o que a minha esposa faz não é bom. E ao fazermos isso, meus irmãos, eu não estou sendo cheio do Espírito de Deus. E por fim, sujeitando-vos uns aos outros. Já viu que tem pessoa que anda, fala e age de forma arrogante, soberba? Ele sempre se acha alguma coisa, ele acha que o mundo gira ao redor deles, e ele acha que todos vivem em função dele. E aqui, meus irmãos, eu falando hoje de manhã para os irmãos,
Quando a gente tem inveja, a gente tem soberba, a gente espelha o próprio diabo. E eu perguntei para os irmãos, eu falei assim, qual foi o primeiro pecado da criação? Aí os irmãos falaram, de Adão e Eva, da desobediência. Mas antes de Adão e Eva caírem, Satanás havia caído. E por que ele caiu? Soberba e inveja. Toda vez que a gente tem esses dois pecados, nós espelhamos o próprio diabo. E aqui, quando a gente fala de soberba, a gente dá uma lembrada no 5º mandamento, que fala de honrar pai e mãe. Mas quando o mandamento fala de honrar pai e mãe, é a primeira autoridade sobre nós. E a gente extrapola esse mandamento. E extrapola e amplia de honrar e nos submeter às autoridades constituídas sobre nós. E o pecado da insubmissão é tão sério, olha só que interessante. Você já notou que a gente não quer se submeter a outras pessoas? Então, por exemplo, eu falo assim, Lopes, por favor, vai lá fora vigiar os carros. Aí o Lopes fala assim, quem que é esse pastor para estar me mandando? Quem é ele? Ele acha que ele manda em mim, ele acha que ele é alguma coisa? Então a gente não quer submeter a autoridade de outra pessoa, mas quer ver? A gente quer que as pessoas obedeçam às nossas ordens. Já notou que o pecado afetou a gente tanto que a gente não quer se submeter a ninguém, mas a gente quer mandar em todo mundo? Então lá no fundo nós temos um Hitler em potencial dentro de nós, que não se submete a ninguém e que manda em todo mundo. Isso se chama ditador. Ditador é assim. Você não submete a ninguém, mas manda em todos. Irmãos, a verdade é a respeito desse verbo, quando ele fala de encher do Espírito Santo, esse é um imperativo no coletivo, no plural. E ele é chamado a fazer de forma presente e continuamente. Eu quero chamar a igreja a fazer isso. Como aquela viúva, lembra em 2 Reis capítulo 4? Por que as vasilhas dela foi enchendo de azeite? Porque ela foi trazendo vasilhas vazias. E a cada vez que ela tinha uma vasilha vazia, ela era cheia. Cada vez que ela trazia outra vasilha vazia, aquela vasilha era cheia de azeite. E você sabia que é interessante? Que aquela passagem fala que ela foi levando para trás as vasilhas e trazendo novas? Quando você vem para a presença de Deus, você tem que estar vazio de si mesmo. Quando você vem se encher do Espírito Santo, você tem que se esvaziar de si mesmo. Esvaziar dos seus preconceitos, das suas ideias próprias, do que você acha ou não sobre Deus, do que você crê ou não. E ao você estar vazio aqui domingo após domingo, ou na verdade todos os dias, você vai ser cheio. Você só pode ser cheio se você estiver vazio. Vamos orar e buscar a Deus para que experimentemos isso? Deus, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, profundamente por esses irmãos aqui presentes. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Que nós sejamos cheios, Deus, da plenitude do Espírito de Deus que já habita em nós. Para que sejamos representantes de Deus aqui na terra. Representantes de Cristo Jesus aqui na terra. Do qual o Espírito de Deus habita em nós. Do qual o Consolador habita em nós. E essa presença há de manifestar por toda a terra. Onde quer que cada um de nós pisemos a planta dos nossos pés, estaremos ali levando a imagem e semelhança de Deus, de Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude nisto, ó Deus. Que sejamos cheios da Tua glória, que sejamos cheios da Tua presença. Mas para isso essa igreja precisa ser primeiramente esvaziada de si mesmo, para que possamos transbordar, assim como aquela viúva experimentou do azeite novo, purificado pelo Teu óleo. Nós oramos assim, confiados em nome de Cristo. Amém.